Olá, tudo bem? Aqui professor Luiz Carlos Melo. Vamos para mais um simulado, agora falando sobre avaliação escolar, e dentro desse tema iremos responder questões sobre avaliação na educação infantil. Então nós temos aí a nossa primeira questão, que vai dizer o seguinte: com relação aos objetivos gerais da educação infantil, a utilização das diferentes linguagens devem ser compreendidas sem precisarem compreender. B. Ausentes de ideias e de sentimentos. C. Ajustadas às diferentes intenções e situações de comunicação. D. Recuadas no processo de construção de significados. Na educação infantil, a utilização das diferentes linguagens, como a linguagem verbal, oral, musical, entre outras, elas devem ser ajustadas às diferentes intenções e situações de comunicação. Isso significa o quê? Isso significa que as crianças devem ter a oportunidade de se expressar e se comunicar de maneira adequada, considerando o contexto em que estão inseridas e suas intenções comunicativas. Dessa forma, a opção a ser marcada é a letra C. Abordar a avaliação como constitutiva do processo educativo na educação infantil implica que, letra A avaliação tem uma finalidade somativa voltada ao desempenho das atividades ao final de um percurso. B. Se o professor centrar a sua atenção em resultados, isto não vai ser prejudicial para as crianças. C. O professor precisa ter um padrão como referência, seja de comportamento, seja de competências e domínios, que será o seu principal indicador. D. É preciso ter ciência de que as conquistas das crianças pequenas, assim como os seus ritmos de crescimento, desenvolvimento e aprendizagem, acontecem de modo linear. A avaliação nessa etapa educacional deve centrar a atenção a processos e não a resultados. Bom, lembrando que estamos aí falando da educação infantil, de modo que, se você for analisar esses itens aí, como deve ser a avaliação na educação infantil, como coloca o enunciado, onde fala abordar a avaliação como constitutiva do processo educativo nessa etapa, na educação infantil. Então, de acordo com o contexto, de acordo com os itens, significa que a avaliação ela não deve ser entendida apenas como uma medida final voltada para o desempenho das atividades ao final de um percurso. Em vez disso, essa avaliação ela deve ser vista, entendida como parte integrante do processo educativo que ocorre de forma contínua e ao longo do desenvolvimento das crianças. Então, voltando aqui para a nossa questão, a alternativa aqui que se adequa de acordo com o que está sendo pedido é a letra E. A avaliação nessa etapa educacional deve centrar a atenção a processos e não a resultados. O ciclo da avaliação na educação infantil se dá por meio de... Então nós temos aqui letra A, plano, planejamento, avaliação e relatório. B, testes, relatórios, planos e avaliações. C, concepção e planejamento, formação, instrumento e socialização das informações. D, formação, planejamento e avaliação. Bom, estamos novamente falando da educação infantil, avaliação na educação infantil. A opção correta que a ser marcada é a letra C, certo? Letra C. Caso aí, concepção de planejamento, que refere-se à definição dos objetivos da avaliação, dos critérios e indicadores, ali os pontos a ser observados, como estratégias, os instrumentos que serão utilizados para coletar as informações. E aí temos também a formação, instrumento e socialização das informações. E aí, falando um pouco mais, nós temos nessa última etapa a socialização das informações, que consiste em compartilhar os resultados
da avaliação com os envolvidos no processo educativo. Quem são esses envolvidos, né? Os pais ou responsáveis pelas crianças. O processo de avaliação da aprendizagem na educação infantil busca, letra A, direcionar a construção de conhecimentos previstos no currículo escolar. B, acompanhar e registrar o desenvolvimento da criança, sem o objetivo de promoção do acesso para o ensino fundamental. C, comparar o nível de aprendizagem alcançado pelas crianças em sala de aula. D, medir a aprendizagem alcançada pela criança para a sua promoção escolar. E, identificar as dificuldades de aprendizagem da criança na escola. Bom, se você já acompanhou aí, já assistiu nossos vídeos lá de LDB, onde fala aí sobre a etapa da educação infantil, você vai entender muito bem, né? Vai saber responder essa questão, que a alternativa correta é a letra B, B de bola. O processo de avaliação na aprendizagem nessa etapa, na educação infantil, tem como objetivo principal acompanhar e registrar o desenvolvimento da criança, sem finalidade de promoção para o ensino fundamental. Na educação infantil, a avaliação não deve ser utilizada como um instrumento para classificação ou comparação entre as crianças. Então, voltando aqui para a nossa questão, reforça novamente a opção correta, letra B. A avaliação da aprendizagem na educação infantil tem como referência os objetivos estabelecidos no processo pedagógico da instituição e não deve assumir finalidades seletivas e classificatórias. As instituições devem planejar formas de avaliação que contemplem o acompanhamento do trabalho pedagógico e a avaliação do desenvolvimento da criança. Sobre esse assunto, assinale a alternativa correta. Então, temos aqui 4 alternativas. Letra A, as avaliações de desenvolvimento, da aprendizagem e das condições de saúde da criança estão associadas e devem estar interligadas com a avaliação da educação infantil. B, a avaliação tem como objetivo melhorar a forma de mediação do professor para que o processo de aprendizagem alcance níveis sempre mais elevados. C, a avaliação infantil ocorre como um ato formal na aprendizagem, como atitudes que sinalizem a aprovação da criança em relação a si mesma e comparativamente com outras crianças. D, a avaliação é realizada na concepção sobre os espaços coletivos, antecipando os conteúdos da aprendizagem que serão trabalhados na educação de crianças. Muito bem, dentro desse contexto aqui do que foi falado, do enunciado dessa questão, a alternativa a ser marcada é a letra B, a avaliação da aprendizagem na educação infantil tem como finalidade auxiliar os professores a aprimorar sua mediação pedagógica, visando promover um processo de aprendizagem cada vez mais efetivo. Então, a avaliação na educação infantil não deve ter uma abordagem seletiva ou classificatória, mas sim ser utilizada como uma ferramenta para melhorar a prática pedagógica, identificando o que? Identificando as necessidades e progresso das crianças. Então, voltando para a nossa questão, a alternativa a ser marcada é a letra B. A educação infantil, primeira etapa da educação básica, tem como finalidade o desenvolvimento integral da criança de até 5 anos, em seus aspectos físico, psicológico, intelectual e social, complementando a ação da família e da comunidade. Atendendo aos objetivos desta etapa, podemos afirmar que a avaliação, letra A, é temporal, assumindo um caráter preventivo e classificador de maneira alguma, pois tem como finalidade acompanhar e registrar parte do desenvolvimento e da aprendizagem das crianças, com o objetivo de promovê-las, também não, mesmo para o acesso ao ensino fundamental. Letra B, é contínua, sim, é contínua, assumindo um caráter preventivo e orientador, pois tem como finalidade acompanhar e registrar o desenvolvimento e aprendizagem das crianças, sem o objetivo de promoção
mesmo para o acesso ao ensino fundamental. Então, a letra B aqui está totalmente correta. C, é contínuo, sim. Assumindo um caráter classificador, não. E propositivo, pois tem como finalidade acompanhar e registrar parte do desenvolvimento e aprendizagem das crianças com o objetivo de promovê-las de maneira alguma, mesmo para o acesso ao ensino fundamental. D, é pontual, não. Assumindo um caráter orientador e classificador também não, pois tem como finalidade acompanhar e registrar o desenvolvimento e aprendizagem das crianças sem o objetivo de promoção, mas necessária ao ensino fundamental. Então, mais uma alternativa correta, a opção a ser marcada, letra B de bola. Assinale a alternativa que não completa a frase a seguir adequadamente. A finalidade básica da avaliação na educação infantil é que ela sirva para, letra A, intervir e tomar decisões educativas. B, observar a evolução e o progresso das crianças. C, regular e melhorar a proposta educativa. D, quantificar o saber adquirido pela criança. Bom, só lembrando que a questão aqui está pedindo o seguinte: assinar a alternativa que não completa a frase, Então, quando diz intervir e tomar decisões educativas, está correto. Observar a evolução e o progresso das crianças, também está correto. Regular e melhorar a proposta educativa, também está correto. Mas quando diz quantificar o saber adquirido pela criança, aqui nós temos um item errado. Na educação infantil, não é finalidade quantificar o saber adquirido pela criança, uma vez que o foco principal está no desenvolvimento integral da criança e não apenas na aquisição de conhecimentos de forma quantitativa. Então, reforçando mais uma vez, a avaliação na educação infantil ela é mais abrangente, envolve aspectos físicos, psicológicos, intelectuais e também sociais, buscando observar o progresso e evolução das crianças em diversos aspectos aí que já foi citado, que eu citei, que também já foi colocado em algumas questões que nós já respondemos. Voltando aqui para a nossa questão, alternativa a ser marcada, letra D. Avaliação na educação infantil, por não ter caráter de nota, pode ser feita com mais registros e acompanhamentos, validando a todo momento as pequenas alterações que ocorrem no desenvolvimento da criança. Para que a avaliação na educação infantil seja de qualidade, é preciso ressignificá-la em práticas pedagógicas eficazes. Com isso, a avaliação passa a ser, letra A valorização infantil e a concepção de infância. B, uma dinâmica que transforma o trabalho docente e dá uma nova chance à aprendizagem. C, uma interação com os diferentes conteúdos programáticos. D, um instrumento de coleta de dados sobre aproveitamento dos alunos. E, a motivação do docente no ensino e a sua adequada formação. Muito bem, de acordo com o enunciado, dentro desse contexto, o que nós temos aí é a letra B, B de bola, Porque ao ressignificar, como coloca aí dentro do enunciado, a avaliação na educação infantil em práticas pedagógicas eficazes, ela se torna uma dinâmica que transforma o trabalho do professor e proporciona uma nova chance para a aprendizagem das crianças. Então, a avaliação ela deixa de ser um processo pautado apenas em notas e se concentra em acompanhar e registrar o desenvolvimento da criança, levando em consideração suas singularidades, ritmos e trajetórias individuais. Então, voltando aqui para a nossa questão, mais uma vez, reforçando aí que a opção a ser marcada é a letra B de bola. Para que as aprendizagens infantis ocorram com sucesso, é preciso que o professor considere na organização do trabalho todas as variáveis a seguir, exceto, vamos lá, letra A, a individualidade e a diversidade, já falamos sobre isso, a questão da singularidade, então está correta. A resolução de problemas como forma de aprendizagem também. Os conhecimentos prévios de qualquer natureza que as crianças já
possuam sobre o assunto. É preciso considerar isso também, essa variável. O nível socioeconômico, uma vez que as crianças mais abastadas possuem mais conhecimentos. Bom, então já dá a entender que a letra D, né, seria o item a ser marcado. Na organização do trabalho na educação infantil, é importante que o professor considere esses pontos aí, desses itens, como a individualidade e a diversidade das crianças, a resolução de problemas como forma de aprendizagem e os conhecimentos prévios de qualquer natureza que as crianças já possuam sobre o assunto em questão. Esses aspectos que estão aí nos itens A, B e C, eles são cruciais para criar um ambiente educacional inclusivo e efetivo, que atenda às necessidades e características de cada criança. No entanto, quando coloca aí o nível socioeconômico, isso é errado, né? Afirmar que o nível socioeconômico das crianças determina o seu conhecimento. O conhecimento não é exclusivamente dependente do status socioeconômico das famílias. Então, a opção a ser marcada, letra D de dado. A avaliação na educação infantil pode ser entendida como um processo de, letra A, medição reflexiva do potencial da criança. B, restrição dos erros a partir de uma correção contínua. C, padronização dos comportamentos em sala de aula. D, valorização dos melhores alunos e punição aos alunos indisciplinados. Muito bem, só lembrando que estamos falando da avaliação na educação infantil e dentro dessa etapa a avaliação ela é compreendida como um processo de observação e reflexão, principalmente aí sobre o potencial das crianças, onde busca identificar e compreender as habilidades, competências e características de cada aluno, né? As características individuais das crianças, a fim de orientar as práticas pedagógicas e promover seu desenvolvimento integral. Então, a opção a ser marcada, a letra A. Bom, chegamos ao fim de mais um simulado. Como você se saiu? Achou fácil? Achou difícil? Quantas questões acertou? Bom, estarei deixando abaixo do vídeo alguns links para aprofundamento. Desejo para você bons estudos e até a próxima.